Meus queridos, mais uma pergunta que nos foi feita, né? E nessa noite nós queremos tirar a dúvida com referência à pergunta, é justamente, o que é pecado por ignorância? O que a Bíblia, né, fala sobre isso? É algo que a gente precisa muitas das vezes entender, que às vezes a gente vê um versículo bíblico e a partir desse versículo muitas vezes a gente faz toda uma teologia em cima de um único versículo, sem ver o contexto, sem ver aquilo que realmente está acontecendo. Inclusive nós usamos esse versículo como base para algumas ações que a gente quer trazer para o nosso próprio, para a nossa própria ideia, defender alguma ideia nossa e não o que a Bíblia tem falado. E quando a gente pensa, né, sobre isso. Pode ser lá? Isso. Quando a gente pensa sobre isso, vamos lá. Ó, Deus não leva em tempo. Será que Deus não leva em tempo ou em conta o tempo de ignorância? Quando a gente vê lá esse verso de número 17, verso 30 de Atos, vamos até ler, Atos 17, 30. Dá mais um toque aí para mim, por favor. Vamos ler juntos? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Meus queridos, quando a gente vê esse texto, é interessante que muitas vezes a gente começa a usar esse texto até mesmo para que possa trazer uma base ou, de repente, algo assim para a nossa vida. Obrigado, queridão. Que, no caso, por exemplo, se eu pequei lá no passado, Deus não vai levar em conta o tempo da minha ignorância, porque eu ainda não tinha Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos esse versículo nesse contexto, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos um versículo como esse, para que pudesse justificar algumas das nossas ações. Mas para que a gente possa entender o versículo bíblico, como eu já falei com os irmãos, nós temos que perceber, entender todo o contexto em que ele está inserido. Uma frase que eu gosto muito é o seguinte: eu não posso usar o texto como pretexto fora do contexto. Certo? Então não posso usar o texto como pretexto fora do contexto. Por isso que a gente tem aí algumas teologias antibíblicas que ferem o princípio da palavra. E diante disso, nós podemos ver que esse texto vem falar também, para que a gente possa entender o que ele diz, a gente tem que ver o contexto. Quando a gente vê esse texto, o que realmente ele significa? Mas Deus não tenta em conta, Deus não levanta em conta, ou Deus não trazendo, né, colocar assim, no passado, Deus não leva em conta essa ignorância, como algumas versões nos diz. Será que enquanto eu não sabia aquilo que eu estava fazendo, se era pecado ou não, eu era ignorante? Será que é nesse contexto que esse versículo está falando? Então, se é nesse contexto, será que no caso o Espírito Santo, ele não leva em conta, né, o meu pecado no passado, não leva em conta que eu errei no passado? Será que esse texto está falando diretamente nisso? Vamos tentar entender um pouquinho o contexto desse texto. Primeiro, meus queridos, analisando Atos capítulo 17, porque esse texto é Atos 17, 30. Atos capítulo 17. Do verso de número 1 ao verso 8, nós começamos a perceber aí que nessa viagem, né, antes de chegar a Atenas, Paulo e Silas param em Tessalônica. Pode abrir aí o texto. Paulo e Silas param em Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E eu quero até pegar, né, com os irmãos esse texto. Então, abre aí, por favor, Atos capítulo 17,
deixar ali, Paulo em Tessalônica, mas olha só o que diz do verso 1 ao verso 8 de Atos, capítulo 17. Fala o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Algumas passavam de muitas mulheres ricas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasão, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: eis que promove um tumulto em todo o mundo. Chegaram também aqui. E Jasão os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Meus queridos, quando a gente vê esse contexto aí, nós podemos ver ali que quando eles passaram ali por Tessalônica, chegar até o destino, que seria Atenas, seria ali na Grécia, eles pararam em Tessalônica e começaram a pregar o Cristo ressurreto. E começaram a anunciar realmente o que era esse evangelho. E como resultado, houve conversão de muitas pessoas e alguns judeus, várias mulheres de alta posição se converteram ali a partir da mensagem de Paulo e Silas. E meus amados, os judeus não receberam muito bem essa notícia. E começaram a arquitetar um plano, começaram a arquitetar um protesto para que pudesse ali expulsar Paulo e Silas dali da cidade. Diante disso, eles começaram a criar um argumento de que Paulo e Silas estavam indo contra o governo de Roma. Estava indo contra o próprio imperador, estava tentando dizer que ali eles estavam criando motim, Paulo e Silas estavam criando motim, para que pudesse destronar César e colocar Jesus como rei. Então foi mais assim que eles começaram a criar esse motim. Com isso, os judeus estavam dizendo que o cristianismo era ilegal. Já na época, o movimento ali dos cristãos ainda nem era reconhecido como uma religião. Então não tinha esse reconhecimento como uma religião, e no caso ali eles só colocam como um movimento, conforme esses judeus malandros que se reuniram ali, o movimento de anarquismo, e eles estavam ali tentando defender o governo romano. Mas o mais interessante é que nesse momento eles não conseguiram prejudicar Paulo e Silas quando eles saíram dali e foram para uma outra cidade, foi para a cidade de Bereia. E essa cidade de Bereia, está lá do verso 10 ao verso 15, diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para o lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Quando a gente vê esse segundo grupo, que foi
ou quer dizer, essa segunda cidade. Os bereanos, eles receberam o evangelho, colocar assim, de uma forma um pouquinho diferente de Tessalônica. Os bereanos ali começaram, tudo que o apóstolo Paulo ensinava, tudo que o apóstolo Paulo pregava, tudo que o apóstolo Paulo apresentava, eles conferiam nas escrituras. Por isso que muitas das vezes é comum a gente falar assim, nós temos que ser como bereanos. Não temos que abaixar a cabeça para tudo que é dito. O que é falado, o que é pregar, nós temos que conferir na palavra se aquilo é verdade ou não. Porque a nossa única regra, a autoridade é a palavra. E é assim que os bereanos estão fazendo. Então, diante do que Paulo falar, peraí, deixa eu ver se a palavra diz isso. E anunciavam e tentavam, né, confirmar se a palavra estava ali sendo como base do que Paulo estava pregando. E novamente, houve conversões de judeus, gregos, mulheres importantes, ricas e influentes. Só que quando os judeus de Tessalônica souberam disso, ficaram ali revoltados e novamente foram até Bereia e começaram a criar mais um motim, começaram a insultar a população contra esses pregadores. Foi quando Paulo foi tirado ali e foi enviado para Atenas. Meus queridos, diante dessas duas cidades, antes de chegar a Atenas, nós podemos ver dois pontos muito importantes que nós precisamos ressaltar aqui. O primeiro ponto é justamente detectamos uma perseguição aos judeus, ou quer dizer, aos cristãos. Nós percebemos uma perseguição aos cristãos por parte dos judeus. Meus amados, olha só. Nunca, meus irmãos, prestem atenção, nunca, e na história da humanidade, um povo foi tão perseguido e tão massacrado quanto os cristãos. Se pegar na história da humanidade, os cristãos não foram, alguns até colocam, né, com referência à época aí da escravidão, que traziam os escravos da África, tudo tal, mas em toda a história da humanidade, nunca um povo foi tão perseguido quanto os cristãos. Contando mais ou menos, meus queridos, durante toda a história, desde o início do cristianismo, que é ali com Jesus Cristo, um historiador, ele levantou mais ou menos uma base de quase 10 bilhões de cristãos já foram mortos por causa do Evangelho. Sabe o que é isso, meus? Presta atenção, a população hoje do mundo é 7 bilhões e meio. A população hoje é 7 bilhões e meio. Então, esse historiador, ele não fala as fontes, mas ele falou que mais ou menos base de quase 10 bilhões de cristãos já foram mortos por causa do Evangelho. Meus queridos, é maior do que toda a população mundial que nós temos hoje. E isso, colocar assim, nessa jornada, né, de mais de 2000 anos aí, de cristianismo. Meus queridos, a olhar para tudo isso, a olhar para essa realidade, a olhar para quem os cristãos, por causa dos cristãos são perseguidos, nós começamos a perceber, quando o próprio Jesus falou que, por causa do nome dele, nós iríamos morrer, nós iríamos ser perseguidos, nós iríamos ser mortos. Então, isso é uma realidade que acontece desde quando Jesus Cristo veio ao mundo. Meus queridos, a inimizade de Cristo com o mundo, ele não tem como aniquilar, como acabar com Cristo. Então, acaba com os seguidores dele. Esse é o princípio que o mundo faz. Mas, mesmo diante de toda essa batalha, até hoje, a igreja não sucumbiu diante do inferno. A igreja não morreu diante do inferno, meio diante de toda a perseguição. E a segunda
ideia importante que nós podemos tirar é o seguinte: em cada lugar, o evangelho ele é recebido de forma diferente, assim como em cada coração. O evangelho não é um padrão que é recebido em todos os corações, todas as pessoas, mas nós podemos ver que em cada uma situação o evangelho é recebido de uma forma totalmente diferente. Cada cidade recebia o evangelho, ali alguns rejeitavam, outros aceitavam bem, mas o que mais nos chama a atenção, que sempre havia um grande número de pessoas que se converteram a Cristo. Então, mesmo sendo diferente na recepção do evangelho, sempre havia pessoas que entregavam seu coração a Cristo. Então, diante dessas cidades aí, nós podemos confirmar isso, o que o próprio apóstolo Paulo está vivendo, nos apresenta isso aí. Por que eu estou falando? Nós iremos ver um pouquinho lá na frente, que esses dados são importantes, para que possamos entender o versículo de Atos 17, 30. Aí vem a terceira cidade, né? Que Paulo chega. Paulo chega em Atenas. E Atenas, ele é o destino dele. E ali, quando Paulo e seus companheiros chegam a Atenas, viram que a cidade estava cheia, mas cheia de ídolos. E enquanto Paulo discutia sobre isso na sinagoga, ali com os judeus e com os gregos, que já eram cristãos, chegaram ali alguns filósofos, alguns pensadores da época, e esses filósofos, que eram epicureus e estoicos, levaram Paulo para uma reunião no Areópago. Vamos entender um pouquinho. Quem eram os epicureus? Os epicureus que eram hedonistas daquela época. O que é uma pessoa hedonista? Uma pessoa hedonista são as pessoas que acreditam que a felicidade está no prazer da carne. Ou seja, eu só sou feliz se eu der prazer à minha carne. E por isso que há muita orgia sexual, há muita busca, incessante para saciar a carne, porque ali está a verdadeira felicidade. Esses são os hedonistas. E esse grupo é o grupo dos epicureus. Também tem um grupo dos estoicos, conforme nós podemos ver aí, do verso 16 ao verso 32, que é o grupo dos estoicos. Quem são esse grupo dos estoicos? Eram os panteístas. Quem são esses panteístas? Panteístas, meus queridos, são pessoas que acreditam que Deus é a alma do mundo. Ou seja, é uma força cósmica que o ser humano deve viver de acordo com a natureza, superando suas próprias emoções. Ou seja, para o estoico, o prazer era o inimigo do homem sábio. Eu não posso dar prazer à minha carne, porque isso traz inimizade para a minha sabedoria. Eles acreditavam que cada pessoa devia viver segundo o seu próprio destino e sem alterar nada. E diante desse aí, claro, e foram levados para o Areópago. Que local era esse, o Areópago? Era como um tribunal de justiça, que funcionava a céu aberto. E nesse tribunal era chamado de Colina de Marte. Presta atenção, Marte era o nome grego do deus da guerra. Olha só para onde essas pessoas que viram Paulo, ali está orientando os cristãos na sinagoga dos judeus, foram levados. Um grupo achava que o prazer a felicidade estava no prazer. E outro era totalmente contrário. Os epicureus e estoicos, eram grupos divergentes de si, e de acordo com o que Paulo estava ensinando, o que eles fizeram? Vamos levar Paulo lá para o Areópago, que era um grande local ali de guerra, onde havia guerra, inclusive muitos cristãos foram mortos no Areópago, e diante disso, vamos colocar ele contra a parede. A nossa ideia é essa, do outro grupo a ideia é essa, e vamos ver o que esse Paulo tem a falar conosco. Então, eles não levaram ali Paulo para que pudesse falar ou apresentar o Evangelho de Cristo, mas levaram ali Paulo para que pudesse colocá-lo ali em uma saia justa,
porque eram dois grupos grandes da época para que pudessem ali discutir quem que estava certo, se a Bíblia estava no prazer ou não. Então, diante disso, essa situação que o apóstolo Paulo teve que enfrentar ali. E ali, meus filhos, nesse lugar, o Areópago, muitos filósofos defendiam suas ideias e teses ali nesse Areópago, porque era considerado um local de discussão, de grito, de briga, eles discutiam ali. Atenas era conhecida, né, como a cidade dos 1000 deuses. Por que isso? Segundo pesquisas realizadas por um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, aquela cidade chegou a ter mais de 30.000 estátuas públicas de Deus, sem contar as estátuas particulares que cada um tinha na sua própria casa, na entrada da sua casa, tudo. Então, imagina a cidade por mais de 30.000 estátuas, que eram os deuses, e ainda cada um tinha sua própria estátua no portão da sua casa, ou no quintal da sua casa, ou dentro da sua casa. Então essa era a situação da cidade de Atenas. Chega Paulo na cidade de Atenas, a partir do verso número 16, e ali Paulo ele começa um discurso. Meus irmãos, quando Paulo começou a falar sobre Jesus, os próprios pensadores, os próprios filósofos, chamam o apóstolo Paulo de tagarela, conforme nós podemos ver no capítulo 17, no verso de número 18. Olha o que eles falam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Ou diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, a primeira impressão, título que Paulo recebeu quando chega ali naquela discussão, que era um cara tagarela. Pensa que tagarela é um cara que fala e não tem nenhuma base daquilo que fala. Então, é mais ou menos isso que aqueles dois grupos começaram a trazer, a falar, porque ele anunciava um Deus estranho. Já no Areópago, eles questionaram, né? Algo muito interessante. Vamos ver, verso 19, verso 21. Paulo, vamos ler juntos? Paulo, então, foi levado até o Areópago. Lá eles lhe disseram: podemos saber que o novo ensino é esse que você está nos apresentando? Você está trazendo coisas estranhas aos nossos ouvidos, e por isso gostaríamos de saber o que elas significam. Eles fizeram isso porque tanto os atenienses como os estrangeiros que lá viviam não faziam mais nada a não ser contar ou ouvir a respeito das últimas novidades. Presta atenção. Vamos tentar ver aqui. Paulo, quando chega no Areópago, ele é colocado ali em uma situação, a cidade toda já comentava o que Paulo está fazendo. Era um burburinho na cidade inteira, estava apresentando um novo Deus. Então, tanto os atenienses, quanto os estrangeiros, como todo mundo, só falava. Esse era, colocar assim, a conversa, essa era a conversa de todas as pessoas que estavam ali na cidade. E por causa disso, nós podemos ver que ali eles se aglomeraram ali no Areópago para que pudesse ter de Paulo o retorno. Que tipo de ensino era esse? Paulo aproveitou ali, diante da situação espiritual daquela cidade, de todos que estavam ali, e pregou o evangelho naquele lugar de forma estratégica. No verso número 22 e 23 vai falar isso, né? Vamos lá. Paulo, então, se levantou no Areópago e disse: homens de Atenas, vejo que vocês são bastante religiosos em tudo, pois ao andar por aqui, observei os objetos de adoração de vocês.
eu encontrei até mesmo um altar no qual estava escrito: ao Deus desconhecido. E é esse Deus que vocês adoram, mas desconhecem, que eu estou anunciando a vocês. Meus irmãos, quando nós começamos a ver ali que Paulo aproveitou essa situação para que pudesse falar aqui, ele começou até a anunciar também, né, o próprio Deus bíblico, né, verso 24, 25 também, o verso 28, fala assim: esse Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Começa a apresentar quem era esse Deus desconhecido, que eles, presta atenção, que isso aí era um baque para o pensamento grego. Por quê? Esse Deus que fez o mundo, ele já começa assim: para os gregos, quem é que criou o mundo? Irmão, sabe qual Deus grego criou o mundo? Zeus. Opa, ele já está falando de um Deus desconhecido, que para eles ele achava que conhece. Esse Deus que criou o mundo, ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, mas ele é quem dá a vida, a respiração e tudo o mais a todos. Isso aí já é um choque. Por quê? Porque para os atenienses, meus queridos, os próprios deuses gregos tinham lá o seu local, a sua morada, e os humanos serviam a esses deuses. Ele está falando, esse Deus não é servido por mãos humanas. Nele vivemos, nos movemos e existimos, assim como alguns dos próprios poetas de vocês disseram: somos filhos dele. Por que isso aí, meus queridos, começa a criar, né, algo assim especial na vida dos atenienses? Porque ali começa a apresentar um choque naquilo que eles defendiam através de um Deus que eles não conheciam. Por isso, meus queridos, que o apóstolo Paulo começa a falar que nele nós vivemos, nós existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, usando a própria literatura grega, para que pudesse trazer base naquilo. Agora, vamos lá. Por que Paulo usa o texto ali, o discurso dele, em cima de um Deus chamado Deus desconhecido? Por quê? Paulo, meus queridos, ele conhecia a história de Atenas. Ele conhecia ali o que aconteceu em Atenas. Quer ver? Um dos poetas gregos, né, a que Paulo se referiu foi Epimenides. Esse poeta grego, ele traz uma história, né, que tem uma história por trás desse nome, que despertou a memória dos atenienses. Que história é essa? No passado de Atenas, tinha acontecido ali naquela cidade uma praga terrível, que estava matando muitas pessoas. E essa praga aniquilou quase que 50% da população ateniense. Foi então que, para tentar resolver aquele problema, eles ofereceram sacrifício para cada um dos deuses ali representados, mas nenhum deles fez cessar aquela praga que estava matando os atenienses. Nenhum dos deuses que ele oferecia sacrifício. Foi então que mandaram chamar esse profeta Epimenides, e ele foi reconhecido e citado na Bíblia. Vamos ver lá? Tito, capítulo 1, verso 12 e 13. Olha só o que fala. Vamos lá juntos. Foi um profeta deles mesmos, lá da ilha de Creta, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. O que ele disse é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, para que eles sejam fortes na fé. Foi o próprio esse profeta, né, Epimenides, que trouxe essa ideia, porque ele deu um testemunho verdadeiro. E, historicamente, por volta do ano 500 a.C., esse profeta
colocou várias ovelhas no Areópago e disse que elas indicariam o local onde o Deus verdadeiro deveria ser adorado. Olha só o que esse profeta fez. Primeiro eles ofereceram vários sacrifícios a todos os deuses e nenhum resolveu o problema. E o que ele fez? Coloca ovelhas. Será que isso tem alguma coisa a ver com o princípio do cristianismo? Será? Vamos lá? Ele coloca ovelhas e fala assim, essas ovelhas irão mostrar, no caso ali, o local onde o Deus verdadeiro deveria ser adorado. Para os crentes, para os atenienses, aquelas ovelhas iam em busca de um daqueles deuses. Mas as ovelhas não pararam diante de nenhuma daquelas estátuas. Ao contrário, elas pararam em um local que era completamente vazio. Não tinha nada naquele local. O filósofo indicou então que ali deveria ser construído um altar. Porque tinha Deus que eles não conheciam. E aquele altar que seria construído, como não sabia que era o Deus, coloca assim, ao Deus desconhecido. E nenhuma estátua foi colocada naquele altar. Somente esse altar, né, de pedra, coloca assim, ao Deus desconhecido. Aquelas ovelhas foram ali sacrificadas e, meus queridos, na mesma hora, a praga cessou. Quando aquelas ovelhas foram sacrificadas, aquela doença estava aniquilando a metade da população. Se acabou. Essa história está no livro Fator de Melquisedeque. É um livro histórico também que vai contar ali a história desse profeta. Paulo, meus queridos, conhecia essa história. Paulo ele tinha conhecimento daquela história e quando apontou para aquele altar chamado ao Deus desconhecido, certamente mexeu com brios, mexeu com o coração, mexeu com o íntimo daquela cidade. Porque podia pensar qualquer um. Paulo vai falar justamente daquele Deus desconhecido. Meus queridos, havia 5 séculos que o milagre havia sido atribuído a um Deus desconhecido. E Paulo estava ali para anunciar 5 séculos depois esse Deus desconhecido que eles ainda não conheciam. E foi quando, né? Nós podemos ver que ele disse, né? No verso 29 e 30, capítulo 17. Assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, diante disso, meus queridos, o que nós podemos perceber nessa própria história, nessa própria situação que o próprio apóstolo Paulo está trazendo nesse texto de Atos, capítulo 17, verso 30, que Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Ou seja, agora vamos lá. Paulo ali estava dizendo para aquele povo ali, a palavra ignorância quer dizer que não ter conhecimento da existência de algo. Então, o povo de Atenas não tinha conhecimento da existência do Deus bíblico e, por isso, praticava a idolatria. Paulo ali está dizendo que Deus não levava, em conta o passado, mas no presente, aquele exato momento, as boas novas estão diante deles. E nós podemos ver isso, meus queridos, porque o próprio Paulo disse no verso número 31, olha o que ele disse: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio dos homens que designou e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo estava anunciando a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso ele disse, no passado, Deus não levou o tempo de ignorância, mas agora ordena para que realmente possamos entender, possamos
tomar uma decisão de arrependimento. Ou seja, não importa o que vocês viveram até aqui. O que importa é que agora ouviram falar de Jesus, então se arrependem dessa idolatria e abandonem essa ignorância. E ali foi anunciado um novo tempo. O que nós podemos ver, meus queridos, é o seguinte. Diante disso, a ignorância, qual é, nesse texto, a ignorância que Deus não leva em conta? É o desconhecimento a respeito da existência dele, da existência do Criador. A partir do momento que nós reconhecemos que Deus existe, não há mais desculpa para deixar de segui-lo ou para não obedecer a esse Deus. Então, pelo próprio discurso do apóstolo Paulo, o que ele está falando ali é a ignorância da existência ou não do Deus verdadeiro. Tanto que a ignorância dele foi o seguinte: ao Deus desconhecido. E não sabia dessa existência. A partir daquele momento, já tomaram conhecimento. Meus queridos, Romanos, capítulo 1, verso 20... 17, 31, né? Romanos capítulo 1, do verso 20 e 21, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e obscureceram. Nós podemos ver, meus queridos, que a própria natureza revela a existência de Deus. Tudo que existe, todas as coisas criadas, todas as coisas criadas comprovam a existência de Deus. Então, diante disso, meus queridos, no nosso caso, né, em nosso país, no contexto que nós vivemos, é impossível nós falarmos que existem pessoas que, no caso, são ignorantes com referência à existência de Deus e de Jesus Cristo. É impossível, no contexto de comunicação, de liberdade que nós temos em nosso país, alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos a Bíblia à nossa disposição, nós temos liberdade de religião, de expressão e de pensamento. O Brasil, desde 1980, ele é considerado como o celeiro de missões. Ou seja, no nosso país, o nosso país tem potência para enviar missionários para o mundo inteiro. Então, diante disso, meus queridos, nós podemos ver que não haverá, tanto que Romanos fala, que não haverá desculpas para cada um de nós quando nós pensamos com referência ao fato que não se conhece Deus. Nesse contexto de Atos capítulo 17, verso 30, a ignorância ali não tem nada a ver com pecado. A ignorância ali do contexto está falando sobre o fato de conhecer ou não o Deus verdadeiro. Então, não é com referência, eu pequei lá no passado e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não, não é esse o contexto de Atos capítulo 17, verso 30. Qualquer ação com referência a isso, eu estou forçando a barra de uma situação que não tem nada a ver com o que o texto está nos apresentando, com o contexto. E é por causa disso, meus queridos, que nós precisamos ali entender a história, quando eu falo ali que o que aquelas pessoas estão vendo, a perseguição do cristianismo. Por que a perseguição é importante? Porque até mesmo por causa da perseguição, o evangelho de Cristo se espalhou pelo mundo inteiro. Então, por causa da perseguição, Deus até usou a própria perseguição para que o nome dele fosse espalhado para todos os 4 cantos do planeta. Então, diante disso, nós só podemos ver o seguinte: não há desculpa para a gente falar, Deus não leva tempo de ignorância com referência a pecado, porque Atos 17, 30 não fala sobre isso. Aí vem, né, quando a gente fala aí, até falei, né, Romanos, quem
Se alguém anotou, ali é Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, né? 17 e 31 não, tá? Está escrito. Aí vem, meus queridos, uma situação. Quando a gente fala, e a situação tem lá, ó, deixa eu passar aqui, pecado intencional versus pecado por ignorância. Eu não posso usar Atos capítulo 17, verso 30, para que possa basear essa ideia de pecado intencional e pecado por ignorância. Pecado de ignorância. Mas, quando a gente vê o texto bíblico vai nos apresentar algo assim, muito direto, né? Com referência a isso. Existe alguma diferença entre o pecado intencional e o pecado de ignorância, pecado, como a gente coloca? Vamos ver lá. Números, capítulo 15, do verso 27 ao verso 31. Está um pouquinho pequeno, mas fala o seguinte, ó. Mas, se quem pecar sem querer, é um indivíduo só. Então terá que oferecer uma cabra de 1 ano de idade como sacrifício pelo pecado. Depois o sacerdote purificará perante o Senhor aquele que cometeu sem querer o pecado e será perdoado. Isto é válido, tanto para o nativo de Israel, como para o imigrante que more no meio de vocês, nos casos de pecados involuntários. Mas quem pecar com intenção, seja nativo ou imigrante, estará mostrando uma falta de respeito para com o Senhor, e será separado da comunidade, porque se colocou contra a palavra do Senhor e violou a sua ordem. Será separado completamente e carregará a sua maldade. Em Números, nesse texto, capítulo 15, do verso 27 ao verso 31, é que nos apresenta uma diferença entre pecado, foi sem querer, né? E pecado intencional. É aí que a gente precisa compreender, né? Porque, embora Deus faça a distinção entre aqueles que pecam em ignorância e aqueles que pecam intencionalmente, nós podemos ver que Ele faz isso. O que nós podemos entender é o seguinte, que o arrependimento é sempre necessário para receber o perdão. O arrependimento, meus queridos, é literalmente uma mudança de atitude em direção a Deus. E esse arrependimento é acompanhado, né, de uma fé salvadora em Cristo. Nós podemos ver isso lá em Atos 3:19, Atos 20, 21, Atos 26, 20. Sem isso, não pode haver o perdão. Jesus, ele disse, em Lucas, capítulo 3, verso 3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerá. Meus queridos, seja o pecado por ignorância ou pecado intencional, seja qual for, o que Deus requer que nós venhamos a ter realmente o arrependimento. Pecar intencionalmente, meus queridos, é se orgulhar, ser orgulhoso, ser presunçoso, provocar Deus na própria existência dele. Eu sei que isso é pecado e mesmo assim eu faço. Isso é o pecado intencional. Eu peco querendo pecar. Quando a gente vê a própria lei, a lei tem até uma certa divisão com esse princípio bíblico. Existe o crime doloso e o crime culposo. Não é verdade? O crime culposo é o quê? Aquela pessoa cometeu o crime sem querer ter cometido. E o crime doloso? Quando há dolo, quando há intenção de cometer o crime. Não é isso, Michel? E ainda tem o dolo eventual, cara. Aí é mais um detalhe, né? Que às vezes ele, sem querer praticar, acabou acontecendo um dolo. Como, por exemplo, como aconteceu agora com o Kaique, né? Esse ator que foi atropelado agora essa semana, não é verdade? Está descobrindo muitas coisas aí, que inclusive a situação até o estado que eles estavam, mas o próprio motorista, né, atropelou, sem intenção de atropelar, mas acabou causando o dolo. É o tal do dolo eventual, não é verdade?
Mas diante disso, meus queridos, o que o próprio a Bíblia nos ensina? Olha só, os pecados, meus queridos, intencionais, mais cedo ou mais tarde, trazem o julgamento de Deus, mas o pecado por ignorância também não são desculpáveis. Ah, eu pequei sem querer. Isso não é desculpa. Não é desculpa. Vamos ver, Efésios 4, 17, 19. Dá para a gente ler juntos? Vamos lá? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andar os gentios, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Versículo que nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus, o que ele está colocando aqui? Que o próprio Deus aqui não está alheios por causa da ignorância em que vivem. Diante disso, seja intencional, ou seja por ignorância, o perdão está disponível a todos. Mas deixamos que a graça soberana de Deus faça com que o transgressor se arrependa para que ele possa ser perdoado dos seus erros. Meus queridos, não é desculpa para mim eu chegar ali, por não conhecer a Constituição brasileira, ferir o princípio da lei e depois alegar que eu não conhecia a lei e por isso eu preciso ser inocentado do meu erro. Isso não existe. A lei está disponível para todos. Então, diante disso, se eu não tenho ali o conhecimento da lei, não é desculpa para eu cometer os meus erros e ficar imune à lei. Então, da mesma forma, é o princípio espiritual. Aqueles que rejeitam Jesus e seu evangelho de forma ignorante, também devem aceitar a Cristo, ter um arrependimento para que possa receber o perdão de seus pecados. Ou seja, não é porque eu errei de forma ignorante que eu não preciso me arrepender. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, preciso focar no Cristo. Não importa se alguém perde o caminho por causa da ignorância ou por causa da rebelião voluntária. Ele ainda perdeu o caminho. No entanto, as pessoas não são tão ignorantes quando, colocar assim, dizem ser, né? Sei lá, né? Romanos, capítulo 1, verso 18 a 20. Fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Presta atenção, é toda, não é somente quem conhece. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, como a gente já leu, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, pelo fato de Deus se apresentar diante disso, meus queridos, nós não podemos trazer como desculpa o fato de não conhecermos. Embora às vezes pequemos por ignorância, podemos estar sempre certo do perdão de Deus. O próprio apóstolo Paulo é o exemplo claro disso. 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, ele conta a história dele. Ele fez tudo isso, apesar de eu ter falado mal dele no passado. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Falou mal do próprio Cristo. E tê-lo perseguido e insultado. Mas eu obtive misericórdia, pois agi sem saber o que está fazendo, uma vez que não tinha fé.
Paulo ali, ele perseguia Cristo, matava o cristão por ignorância, mas mesmo assim se arrependeu. No entanto, meus queridos, aqueles que pecam, né, de forma intencional, habitual, Pedro deixa bem claro. Olha só o que Pedro fala, né? Isso aí é interessante. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Por melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, viverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha só o peso da palavra do conhecimento. Se eu conhecer a palavra e voltei atrás, o que o apóstolo Pedro nos ensina? Que era melhor não ter conhecido, porque o peso vai ser muito pior. Então, meus queridos, diante disso, nós podemos ver que ali o que ele manda para cada um de nós é que nós viemos a nos arrepender. João, capítulo 1, né? Verso 8 e 9, nos ensina: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então, diante disso, o que nós podemos ver na palavra, que existe o pecado. Eu posso pecar por ignorância, sim, mas isso não me ausenta do meu arrependimento e da minha conversão. Conversão é mudar de rota, é mudar os meus passos. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Então não use mais Atos capítulo 17, 30 para que possa justificar os erros do passado, porque Atos 17, 30 não diz sobre isso, tá bom? Não é para justificar os erros do passado, não. De repente ali pode até usar, né? Que nós podemos ver em Números capítulo 15. Pode até usar, mas Atos 17, 30 nunca falou dos erros do passado, mas fala do conhecimento de Deus e o não conhecimento, tá bom? Mais alguém? Alguém gostaria de comentar? Não? Na próxima semana, nós iremos entrar num tema um pouquinho polêmico, chamado Espírito Santo. Tá certo? Então, até que ponto, né? Que realmente nós temos realmente o Espírito Santo. Nós vamos falar tudo sobre o Espírito Santo, sobre desde quando ele toma posse, né? De quem é essa ideia Cristo, até ali a confirmação dele junto ao próprio Deus na glorificação. Então vamos tentar caminhar aí para entender um pouquinho quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, o que ele é para nós, tá certo? E isso, meus queridos, foi uma pergunta que falou sobre batismo do Espírito Santo, se o falar em línguas, o que é isso, como que é. Então nós iremos trabalhar tudo isso a partir da próxima quarta-feira. Tá bom, meus queridos? Tranquilo?